Então, continuando, a próxima peça que teve uma mudança, a próxima moeda que teve uma mudança no seu cunho foi o 10 centavos de 2017. Que acontece? Essa eu nem tinha percebido, durante a palestra lá me chamaram a atenção, essa palestra, esse comentário, eu estou comentando aqui, eu fiz em 2019 na sociedade. Então, durante a palestra apareceram novidades. Em 2016, nós tínhamos um cunho do padrão antigo. Em 17 e 18, obviamente, já tinha um novo padrão. Se nota vários detalhes. Esses cunhos novos, eles são mais rasos, mas são mais detalhados. Se você perceber, os detalhes são mais nítidos, mas a altura do cunho é mais baixa. Talvez porque para proteger a moeda pelo canto, para evitar desgaste. Mas eu particularmente não gosto, elas ficam muito rasas, essas novas cunhagens. Mas houve uma mudança significativa de cunho. Novamente, eu não vi moedas de 16 com o cunho novo, nem moedas de 17 ou 18, ou 19 ou 20, com o antigo. Podem aparecer, como aconteceu na de 50 centavos, que mudou em 2005 e apareceu somente em 2008. Ao menos eu não vi, talvez algum colega tenha visto, porque eu pego as moedinhas circulando, eu pego as moedinhas localmente. Pode ser que para mim não tenha aparecido. Por isso os colegas que ficam sempre garimpando podem trazer várias novidades eventualmente. Mas até o momento ninguém comentou de ter reparado sobre isso. Fica aí a dica de procurarmos. Um detalhe, como vocês podem ver nas letras do Brasil, ou do canto, ou aqui embaixo no cavalo, ela ficou mais próxima. Esse intervalo que tem do canto da moeda para o Brasil ficou maior. O espaçamento do canto da moeda para começar os desenhos ficou mais amplo. E os detalhes também, os detalhes da estrela, a ombreira, os detalhes que ficaram muito mais nítidos nessa moeda. Então, se você botar duas do lado, percebe na hora. Como eu falei, a única coisa que eu não gosto muito disso é que ela ficou bem rasa. Talvez seja para ela ficar abaixo do canto alto da moeda, para ela não ter um desgaste. Mas eu gostava um pouco mais do cunho mais alto antigo. Mas tudo bem. A quinta conhecida foi outra que acabou na palestra em 2009. O colega Lucimar Bueno eu não conhecia. Eu já vi. Ele até me presenteou com uma depois, eu agradeço a ele. Então, a quinta conhecida foi os 25 centavos em 2018. Também teve um novo lado do busto, feito por computador. Eu reforço, na minha opinião, é por computador. Porque se você vê o República, 15 de novembro nas antigas e nas novas, antigamente ele era bem rústico, as novas ele é perfeitinho. E existem vários pontos, as estrelas estão bem maiores, mais próximas, o Deodoro está bem maior ali, o nome de Deodoro, as estrelas, no círculo de estrelas do lado da cabeça, elas estão com um espaçamento maior, um pouco maior ali, próximo da testa do Deodoro. Existem vários pontos. O Brasil está mais afastado da orla, do canto da moeda. O cunho mudou um monte, mas eu gosto de falar, chamá-lo, né, de estrelas separadas e estrelas juntas, ou estrelas pequenas e estrelas grandes. Às vezes a gente tem que dar um nome assim para ela para identificar. Né? E, novamente, em 2018, apareceram as duas peças. Não digo que são raras, um pouco mais escassas, talvez eu tive dificuldade de conhecer, mas às vezes pode ser aqui onde eu moro, seja difícil. Para quem mora talvez em São Paulo, seja o contrário, é mais fácil encontrar a antiga ou a nova, ou sejam similares para alguém. Isso infelizmente não tem uma estatística, mas que existem, os dois tipos existem. Então, 2019 eu não vi relatadas, eu não vi ninguém comentar se existiam dos dois tipos, mas em 2020 eu já vi o pessoal falar na internet que já pegaram as primeiras moedinhas de 25 centavos 2020 com os dois tipos. Uma pessoa divulgou no YouTube lá, já tinha pego, já tem as duas. Eu, infelizmente, com a quarentena, eu não tenho pego moedas novas, está difícil o troco, está difícil com todo o dinheiro, né? Nós estamos vendo aí até o lançamento da cédula de R$200.
mas eu não tenho conseguido pegar moedas. Eu consegui a primeirinha de 2020, 25 centavos, no cunho das estrelas grandes. Essa aqui eu não vi, mas o pessoal que já conseguiu pegar um pouco mais já encontrou das duas. Então, eu não tenho, mas já falaram que já tem em 2020. A sexta conhecida seria a nova face do R$1 de 2018. Em 2018, foi até um pouco difícil de perceber, porque a mudança é bem mais sutil, mas ela está ali. Houve uma mudança na face do R$1. As mudanças principais foram, novamente, o Brasil ali, ele está mais afastado, os olhos da República da face da República estão diferentes, o nariz, a face estão um pouco menores, e há alguns pontinhos nos cabelos, e no desenho Marajoara, um pouquinho diferentes, mas elas são bem similares. Tem que botar as duas uma do lado da outra para perceber. Então, aqui tem alguns detalhes. Os olhos, quem olhar os olhos vai perceber que o olho que fica à nossa esquerda da mão, ele parecia um pouco redondo, incompleto, ele está bem mais oval na nova face. No cabelo, aqui no canto do cabelo, tem uma linhazinha um pouco diferente, que é mostrada ali em setas, pequena diferença. Embaixo, na cabeça, aquelas linhas marajoaras estão um pouquinho diferentes também. São bem sutis, mas não são uma mudança de cunho assim que aconteceu na produção. Realmente, na minha opinião, são matrizes diferentes que foram produzidas. Eu faço imagens em scanner, porque eu gosto que o scanner permite comparar assim. E aqui estão dois recortes proporcionais da cabeça, feitas de duas imagens, feitas no mesmo scanner, com a mesma resolução, e eu percebo que a face está um pouco menor. Aqui se percebe que a da direita é um pouco menor, a face nova está um pouquinho menor que a anterior. O nariz parece menor, os olhos são diferentes. Então, eu particularmente, face grande e face pequena. Então, essa é a diferença que eu percebi principal nas moedas, mas não é tão fácil de perceber que nem as 6 e 5 linhas, 12 linhas e 13 linhas. Você tem que dar uma boa olhada, perceber alguns detalhes. Eles são mais sutis, mas estão ali. Se você dá uma boa olhada, principalmente comparar duas, uma boa lupa, vocês as percebem. Outra coisa que também, por um tempo, me passou desapercebido, mas de repente a gente percebe, foi a mudança dos 50 centavos, novamente. Os 50 centavos teve a mudança já em 2003 para 2005, e 18 ela também apareceu para mim diferente. O que acontece? Eu percebi que em 18 ela estava com as linhas mais fortes, mais grossas, mas eu achei, não, será que não é a cunhagem, só uma batida mais forte? Daí eu fui olhar, fiz imagens em scanner, e eu percebi, se olharem essas linhas curvas do lado do mapa do Brasil, na de 17 e na de 18, vão perceber que na 18 elas estão bem mais grossas, sim. Então, essa linha que corta o Brasil aqui também, ela é mais grossa. Vários detalhes estão mais grossos na moeda. Por isso que eu chamo ela negrito. Parece que eles não mudaram o cunho, mas deram uma realçada nas linhas, nos detalhes. Mas o que realmente demonstra essa mudança é o Rio Branco. Se você olhar o tamanho das letras do Rio Branco, das moedas de 17 e de 18, o Rio Branco está bem maior na de 18. Então, se percebe que realmente houve uma mudança no cunho. Esse Rio Branco não é o mesmo, não é simplesmente uma cunhagem mais forte. O tamanho delas está diferente. Então, houve um cunho diferente de 18. Eu, por enquanto, também não vi os cunhos misturados nas datas. Eu soube que a Casa da Moeda está um pouco mais rigorosa nessa história de cunhos, está fazendo um controle de qualidade melhor, então talvez eles estejam separando. Mas, às vezes, não vê no ano seguinte, mas 2, 3 anos, às vezes a gente é brindado com uma surpresa. Então é bom saber que existem, a gente dá uma olhada, ficar sempre curioso nas moedas que elas podem aparecer. Eu, pessoalmente, não vi, talvez algum colega tenha visto. E temos uma surpresa que foi me passada pelo colega Lucimar Bueno.
Nós conversamos muito, o Lucimar, o Edil, a gente gosta de conversar sobre essas coisas. E ele me passou ano passado uma coisa que passou desapercebida 20 anos da gente, a menos da grande maioria. Eu não conhecia e ela apareceu. E segundo o Lucimar Bueno, quem passou para ele foi o Arlan Palmeira da Costa. E o que seria? O que eu chamo, né? Eu gosto de dar nomes, mas é o meu nome, a minha maneira de falar, é o R$1,98 com a vala na face. O que é essa vala na face? Se vocês perceberem, do lado esquerdo está R$1,98 normal, digamos. Do direito, eu vou agora fazer algumas marcações, né? Temos aqui, ó, esse lado, uma vala no lado da moeda e que segue a face da República. Essa vala não existe nesse lado da moeda. E nem aqui. Então, no mais, a moeda é muito semelhante. Mas ela tem essa grande diferença da vala que apareceu aqui. Então, como eu falei, foi uma coisa que o Lucimar me passou, que o Arlan tinha percebido e estava correndo já ano passado pela internet. Mas o curioso é que não, R$1,98, ela passou 20 anos aí meio escondida e ninguém percebeu. De repente, teve um colega que olhou e percebeu e repassou para a gente. Então, olha como é interessante. A gente não olha, não percebe, passa na mão da gente e, de repente, aparece uma variante tão interessante quanto essa. Por isso que eu acho que vale a pena dar uma olhada. E como eu falei, 2018 eu não vi dois tipos, 2019 eu não vi dois tipos, mas quem diz que de repente não aparece na mão de alguém? Elas podem estar aí. Oi?